Na nossa última aula, eu falei sobre os animais poríferos, são animais pluricelulares que pertencem ao reino Metazoa. Então, nós começamos os animais pluricelulares, que são consumidores, isto é, não produzem glicose, não realizam a produção de micromoléculas orgânicas, são eucariontes, apresentam várias organelas, núcleo organizado e são formados por tecidos. Porém, vimos na última aula que poríferos, apesar de pertencer ao reino Metazoa, eles não apresentam tecido organizado, não apresentam tecido verdadeiro. Por quê? Porque as células não são interdependentes, há pequena dependência entre elas. Então nós vimos que os poríferos são muito simples, apesar de serem pluricelulares e pertencerem ao reino Metazoa. Finalizamos a última aula começando com principais células dos poríferos. Eu falei sobre porócitos, que são células que formam os poros nos animais, pinacócitos, células que formam o tegumento nos animais poríferos. E agora eu quero falar também sobre outras células importantes, além dos miócitos, que eu já tinha falado também na última aula, que promovem a abertura e fechamento de poros. Eu quero falar sobre mais algumas células que nós encontramos nos poríferos. Dando continuidade, então, nós temos mais um tipo celular importante, que seria uma célula exclusiva, chamada coanócitos. Esta célula nós não encontramos em nenhum outro animal pluricelular. É uma exclusividade dos animais simples chamados poríferos. Coano, em grego, significa colarinho, igual colarinho de camisa. Então aqui seria, olha, coano, colarinho, e cito, célula. Mas por que esse nome? Porque são células que apresentam uma projeção da membrana plasmática. Vamos desenhar uma aqui então. Aqui seria a membrana plasmática, e a membrana ela forma uma projeção, que lembra, com muita imaginação, o colarinho de uma camisa. Aqui seria o núcleo dessa célula, e desse colarinho emerge um flagelo. Então tem um flagelo que sai por aqui, Então é uma célula flagelada. Tem uma estrutura chamada flagelo. Esse flagelo vai se movimentar, vai bater, o flagelo vai se movimentar e vai puxar a água que entra pelos poros. Lembrando que são animais filtradores, então eles precisam filtrar a água que entra pelos poros, tirando o alimento, tirando o oxigênio, tirando gametas, e aqui está o colarinho. Então quem vai fazer o movimento, quem vai puxar a água que entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo, que é a maior abertura do corpo do animal, são os coanócitos. Então, os coanócitos, eles movimentam, são vários coanócitos, várias células flageladas, geralmente revestindo a cavidade interna, que vão bater e movimentar a água. Eles capturam o alimento, então eles capturam substâncias. Então, a função dos coanócitos seria movimentar a água, olha só, movimentar a água, vão puxar a água que entra pelos poros, movimentar a água e capturar substâncias. E capturar as substâncias presentes na água. E capturar substâncias. E estas substâncias capturadas, se forem nutrientes, se forem alimentos, serão digeridos dentro do coanócito. Então, eles conseguem pegar o alimento e vão digerir dentro da própria célula. Podemos dizer, então, que os coanócitos participam da digestão intracelular. Vão realizar a digestão dentro da célula e também eles fornecem parte do alimento, dos nutrientes, para as outras células do corpo do animal. Então, eles vão movimentar a água e capturar substâncias. Célula exclusiva, célula típica dos poríferos. Muito bem, continuando ainda, dentro das principais células, nós temos uma chamada amebócito. Amebócitos. Os amebócitos são células que lembram amebas.
e amebas são seres unicelulares do reino protoctista. Dá para perceber, então, que esses animais possivelmente evoluíram a partir desse tipo celular. Existe até um tipo, né, de célula chamada, né, coanoflagelados, que apresentam flagelo, que possivelmente esses tais coanoflagelados deram origem aos animais poríferos. Então, ocorreu um processo evolutivo importante aí. Você pode reconhecer os protozoários no corpo do primeiro grupo de animais pluricelulares. Dá para perceber, então, que a natureza nunca dá grandes saltos. Você consegue encontrar elos, pontes entre os seres vivos. Dá para reconhecer estrutura de protozoários no corpo dos poríferos. A célula coanócito lembra um protozoário flagelado. Temos amebócito, que lembra ameba. Dá para reconhecer o processo de transformação, de evolução acontecendo nos animais. Esta célula ela é muito importante porque ela desempenha vários papéis. Os amebócitos, eles se movimentam no corpo do animal. Então, eles estão localizados num líquido no meio do corpo do animal, chamado mesênquima. Então, os amebócitos, né, estão localizados, vamos por assim, olha, estão localizados no mesênquima, que seria um líquido no meio do corpo do animal. Então, essa célula, ela está no mesênquima e ela se movimenta por esse mesênquima. Muito bem. Quais papéis importantes dos amebócitos? Primeiro, conseguem transportar substâncias, capturam substâncias e transportam pelo corpo do animal. Já que estão localizados nesse líquido chamado mesênquima, o amebócito consegue se movimentar. Então, ele vai transportar substâncias. Exemplo de uma substância nutriente. Então, os coanócitos, células flageladas, capturam o alimento, passam parte desse alimento para o amebócito e o amebócito distribui, transporta substâncias pelo corpo do animal, do porífero. Muito bem. Uma outra função importante dos amebócitos seria formar esqueleto, formar o esqueleto que vai sustentar o corpo do animal. Perceberam, então, que existe um esqueleto interno no corpo dos poríferos, uma estrutura de sustentação do corpo deles. E essa estrutura, esse esqueleto, pode ser de dois tipos. Pode ser um esqueleto orgânico. Esse esqueleto orgânico, ele é formado por proteínas, então a sua constituição é proteica, formado por proteínas, e esse esqueleto orgânico proteico, se em grande quantidade no corpo do animal, deixa o animal fofo, maleável. Então, até é o caso daqueles poríferos que dá para tirar do fundo do mar, secar e usar até como esponja para tomar banho. Eles apresentam o esqueleto orgânico, o esqueleto de proteínas. Qual é o nome desse esqueleto de proteína? Chamamos de espongina. Espongina é o nome do esqueleto de proteína. Então, poríferos podem apresentar um esqueleto feito de molécula orgânica, de uma substância orgânica, proteína. É aí o nome desse esqueleto orgânico, proteico, espongina. Porém, os amebócitos também podem formar um esqueleto mineral. Se o esqueleto for mineral, ele vai ser duro, rígido. Então, é o caso de alguns poríferos rochosos. Muitas vezes, são até confundidos com recifes e corais, porque lembram aquela estrutura de calcário de recifes e corais. Esse esqueleto mineral, ele é formado de calcário, né? Mineral, calcário, e também de sílica, que você encontra na areia. Sílica. Quando o esqueleto for mineral, resistente, duro, né? Rochoso, aí chamamos o esqueleto mineral de espícula. Então, recebe um outro nome, que seria espículas. As espículas, elas são de calcário ou de sílica. Se, no caso, né, um porífero apresentar, por exemplo, um esqueleto espícula com bastante sílica, ele é quebradiço igual vidro, tanto que é popularmente chamado de esponja de vidro. Parece realmente, né? Pela formação de sílica.
Então, a segunda função importante dos amebócitos é a formação do esqueleto. Pode ser orgânico, proteínas, pode ser mineral, calcário e sílica, transporta substâncias, né? E apresentam ainda uma terceira função. Eles conseguem, né, se transformar em gametas. Hoje sabemos que até coanócito, que são as células flageladas, também podem se transformar em gametas. E os amebócitos também conseguem se diferenciar em gametas. Originar, olha só, originar gametas. Então, existe reprodução sexuada. Tem gameta, gameta masculino, gameta feminino. Então, existe um processo de reprodução chamada sexuada, fecundação, formação do zigoto, quer dizer, zigoto é o gameta feminino fecundado pelo gameta masculino. Como existe a formação de gametas, processo sexuado, existe variabilidade genética. Variabilidade genética, mistura de material genético. Então, o zigoto, ele vai ter, né, a mistura do DNA masculino com o DNA feminino. Isso possibilita, talvez, que esse animal tenha características, o zigoto, né, esse novo animal formado, talvez tenha características que possibilite ele lutar melhor numa determinada condição ambiental. Então, ele talvez consiga lutar pela vida, sobreviver e, consequentemente, reproduzir, que é o objetivo final. Os animais precisam, primeiro, sobreviver, ficar vivos, chegar à idade adulta, à maturidade sexual, consequentemente, vão gerar filhos. Quer dizer, vão dar continuidade à sua espécie. Esse seria o objetivo primeiro dos seres vivos no planeta. Então, é claro, se existe variabilidade genética, se existe reprodução sexuada, existe a possibilidade, então, de gerar filhos diferentes, né, dos pais e entre eles mesmos. Quer dizer, talvez com a possibilidade maior de sobrevivência. Muito bem, gente. Então, olha, nós terminamos as principais células formadoras dos poríferos e nós vamos ainda continuar dentro das características gerais. Estamos trabalhando as principais células dentro das características gerais. Trabalhei pinacócitos, trabalhamos também porócito, miócito, vimos coanócito, amebócito. Eu quero continuar dentro das características gerais e quero passar mais algumas informações importantes sobre poríferos. Por exemplo, são animais aneuromiários. Aneuromiários. O que é um animal aneuromiário? Você vai perceber o prefixo a. Olha só, nós temos aqui em grego duas palavras, neuro e mia, ou mio, que significa músculo. Neuro de neurônio. Então já dá para entender qual é o significado. Se você colocar a letra A, tá vendo? Com prefixo aqui, ó, né? A indica uma negação. Então seria sem alguma coisa. Aqui, neuro começa com consoante, a letra N. Então o que nós fazemos? Colocamos a letra A, que indica a negação. Se a palavra começasse com uma vogal, aí para indicar a negação, teríamos que colocar AN. AN. Agora, quando a palavra começa com consoante, que é o caso aqui, aí o que nós fazemos? Colocamos direto a letra A, que já indica a negação. Então, olha, aneuromiário significa sem neurônios, quer dizer, esse animal, poríferos, não apresentam neurônios, mia, músculo, não apresentam músculos também. Não tem neurônio, não tem sensibilidade e não tem movimentação. Aneuromiários são animais sem neurônio e sem músculo. Eles são os únicos animais pluricelulares que não apresentam neurônio e não têm músculo. Consequentemente, olha só, se são os únicos animais que não têm neurônio e músculo, o próximo grupo apresentam. Quem vem depois de poríferos? Os quinidários. A medusa, por exemplo, a água-viva. Então, água-viva, quinidários, são os primeiros animais, tiro A,
Ó, são os primeiros animais neuromiários, que apresentam neurônio, músculo. Já tem sensibilidade, já tem movimentação. Então, a partir de quinidários, segue o macetinho, né? Quem inaugura passa para os demais. A partir dos quinidários, os animais pluricelulares terão neurônios e músculo. Então, qual é o único animal pluricelular aneuromiário? Poríferos. Então, os poríferos são os únicos, né? Olha, os únicos animais que não apresentam neurônio e não apresentam músculo. Muito bem, vamos fazer uma organização aqui quanto à reprodução. Nós estamos ainda dentro das características gerais. Então, eu já falei, né, que eles realizam reprodução sexuada, têm gametas, falei também que os amebócitos e coanócitos podem se diferenciar em gametas. Então, nós já sabemos que quanto à reprodução pode ser sexuada, eles não apresentam tecido organizado, tecido adulto verdadeiro. Então, apresentam uma grande capacidade de reprodução assexuada. Quando nós falamos reprodução assexuada, significa pedaço do corpo, soltar o pedaço do corpo. Então, eles conseguem regenerar. De que maneira? Se o animal soltar um pedaço do corpo dele, né, então a reprodução assexuada, vamos pegar aqui então a reprodução assexuada, ela pode ser por laceração, lacerar, soltar pedaços do corpo, né? Até se você cortar o animal em vários pedaços, ele vai lacerar e cada pedaço dará origem ao novo animal. E além disso ainda, podem brotar, podem fazer um brotamento. Vai crescer um animal lateralmente no corpo do animal, vai crescer um brotinho, e esse brotinho pode ficar grudado no animal original, que deu origem, ou pode se soltar e virar um outro animal no meio ambiente, né, no fundo do mar ou do rio. Mas eles conseguem fazer, então, brotamento. É pedaço do corpo também. Nasce um brotinho lateralmente no corpo do animal. Então, olha só, eles têm capacidade de fazer reprodução sexuada, têm gametas, mas lembrando que não tem testículo e ovário, porque é o amebócito que se diferencia em gametas, ou até coanócito, né? Reprodução assexuada por pedaço do corpo. Dois exemplos importantes de reprodução assexuada: laceração e brotamento. A fecundação, a união dos gametas, vai acontecer dentro do corpo do animal. Então, o gameta se une, o gameta masculino se une ao gameta feminino dentro do corpo do animal. Quando isso acontece, nós falamos em fecundação interna, porque o gameta masculino vai encontrar o gameta feminino dentro do corpo do animal. E se o gameta masculino encontrasse o gameta feminino fora do corpo do animal, na água, por exemplo, aí nós falaríamos em fecundação externa, porque os gametas se uniram fora do corpo do animal. Não é o caso aqui, né? O gameta masculino encontra o gameta feminino dentro do corpo do animal. Muito bem. E o desenvolvimento, gente, o desenvolvimento é indireto. O que significa isso? Tem uma fase larval. Então, desenvolvimento é indireto, apresenta uma fase larval. Se o animal não tiver fase larval, aí nós falamos em desenvolvimento direto. É o nosso caso. Já nasce o bebezinho, semelhante ao adulto. Não tem uma fase de metamorfose, não tem uma fase de transformação, não tem uma larva. O animal já nasce com as características do adulto. Agora, se o animal tiver uma larva, uma fase intermediária, que ainda vai se transformar no animal adulto, aí nós falamos em desenvolvimento indireto. É o caso aqui. Os poríferos apresentam desenvolvimento indireto. Muito bem. Então, vamos até colocar ali, do outro lado, vamos colocar o nome dessa larva. Então, os poríferos apresentam uma fase larval, então o desenvolvimento é indireto. Então, vamos colocar aqui que nome que nós podemos dar para essa larva. Olha só, a larva
continuando, então, desenvolvimento indireto, essa larva, né, é chamada de anfiblástula. Anfiblástula. E ela pode passar por uma fase também chamada parenquímula. Parenquímula. Então, você vai ter uma larva chamada anfiblástula ou parenquímula. Quer dizer, ela pode passar por uma fase também, né, chamada parenquímula. Então, você pode encontrar assim no seu vestibular, né, no seu concurso vestibular. A larva chamada anfiblástula ou a larva chamada parenquímula, que o desenvolvimento é indireto, tem uma fase larval. Muito bem. Agora é o seguinte, existe uma forma de resistência. Uma forma de resistência dentro do assunto reprodução. Essa forma de resistência, ela existe em poríferos de água doce. Só em poríferos de água doce. Poríferos de água doce. Por quê? Porque um rio pequeno, de pequeno volume, por exemplo, pode secar. Se secar um rio, por exemplo, né, uma época de seca, então o animal porífero que mora ali dentro pode morrer. Então, para evitar a morte, os poríferos só de água doce, eles produzem uma cápsula que dá para ver olho nu, uma bolinha de calcário, uma bolinha de espículas, que é um esqueleto dele de calcário, né? Ele secreta uma bolinha, ali dentro tem amebócitos, que é um tipo de célula, e quando o nível do rio voltar ao normal, essas bolinhas abrem, liberam os amebócitos que dão origem ao novo animal. Então, é uma garantia de continuidade, é uma resistência. Quer dizer, mesmo secando o rio, no corpo dos poríferos, existe dentro do corpo deles pequenas estruturas, bolinhas de calcário, chamada gêmula. Dentro de cada bolinha dessa tem amebócito, fica lá no fundo do rio, seco. Quando a água voltar, essas gêmulas abrem, liberam amebócitos, que dão origem a uma nova esponja de água doce. Agora, esponja de água salgada não precisa ter essa estrutura de resistência, até porque não vai secar o oceano, né? Então, para que uma garantia de resistência na água do mar? Então, não existe. Essa estrutura de resistência só existe em porífero de água doce. Então, olha só, forma de resistência, porífero de água doce, e recebe o nome de gêmulas. Essas gêmulas são garantia de continuidade da espécie. Dentro da gêmula existe, né, células chamadas amebócitos que vão dar origem a uma nova esponja. Muito bem. Agora, para finalizar os poríferos, eu gostaria só de colocar aqui para vocês, né, saindo aqui do assunto reprodução, vamos por complexidade. Peraí, mas como é que eu vou me basear na complexidade dos poríferos? É pela espessura da parede. Quanto mais espessa for a parede do animal, mais facilmente, né, ele filtra a água, porque a água demora mais para passar no corpo do animal, né? Então, se o animal tiver uma parede muito fina, ele é do tipo ascom, então ele não filtra a água legal. Agora, né, se o animal tiver a parede mais espessa, canais por onde a água entra, né, e filtra muito melhor essa água, porque a parede é espessa, tem um sistema de canais, então eu vou ter dois tipos, sicom e leucon, que são as esponjas mais complexas. Então, sicom e leucon têm a parede do corpo, né? A parede do corpo mais espessa, e nessa parede mais espessa existem canais, canais por onde a água passa. E, consequentemente, a água passa mais devagar. Então, o animal consegue filtrar melhor a água. Sicom e leucon têm a parede do corpo mais espessa, tem sistema de canais, né, no corpo deles, filtram melhor a água. E ascom não. A parede mais fina, vamos até colocar aqui, ó, apresentam a parede mais fina, não tem um sistema de canais, consequentemente, não filtram legal a água. Então, a biologia resolveu organizar dessa maneira. Ascom é mais simples,
sícon e leucon são os mais complexos. Muito bem, então nós terminamos poríferos. Na nossa próxima aula eu vou continuar com animais pluricelulares, vou começar os quinidários.